Oi pessoal e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ter algumas dicas, um manual básico para pessoa cis conseguir respeitar as pessoas trans sem nenhum impasse, sem nenhum empecilho, sem nenhum vexame, nada do tipo. É um conteúdo que eu considero muito didático e como eu sei que tem muita gente aqui no meu canal que é cisgênera e que consome esse tipo de conteúdo justamente para poder entender mais a temática trans, a vivência, etc. Eu achei que seria uma ótima ideia trazer esse tipo de conteúdo. Então, se vocês gostaram da premissa desse vídeo, gostam do nosso conteúdo sobre vivência trans, já deixa um joinha pra mim. Se você é novo ou nova no canal, se inscreve que a gente tem conteúdo novo toda semana. Na verdade, o vídeo de hoje ele é baseado em um artigo já existente, não é de autoria minha, tá bem, gente? É um artigo do site medium.com e o artigo se chama Como Respeitar uma Pessoa Trans, Manual 101 para Pessoas Cisgênero. Eu vou deixar o link da matéria original aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em ler. Basicamente consiste em 12 regrinhas básicas aí para você poder seguir à risca e ter uma convivência respeitosa com os coleguinhas trans. A primeira regrinha, o nome morto de pessoas trans não é importante, não deve ser usado em hipótese alguma, salvo casos específicos quando solicitado pela pessoa. Eu achei incrível eles usarem esse termo nome morto, que é um termo que eu nunca tinha pensado em utilizar antes e faz muito sentido. Na verdade, o nome de registro inicial, né, o nome que os pais escolhem para essa criança transgênera, que não vai coincidir com o gênero com o qual ela se adequa. Então muita gente, meio que no senso comum, a primeira curiosidade que tem é quando encontra uma pessoa trans, qual que é o seu nome de verdade? Ou qual que é o seu nome antes? Acham que o nome social não é um nome com a mesma relevância que o nome de registro, e isso é uma atitude muito feia. Primeiro porque, né, a gente passa uma vida inteira tendo que usar aquele nome, tendo que ouvir aquele nome, responder aquele nome que não nos representa e tal. Eu, por exemplo, detestava o meu nome morto. Eu estou muito feliz agora que eu consegui retificar o meu nome legalmente, então não preciso utilizar ele mais. E é realmente isso, gente. É um adendo, por mais que tenha-se muito essa curiosidade e meio que seja aceita na sociedade que as pessoas tenham essa curiosidade com o pessoal transgênero, não tenha pudor, assim, a gente tem que desconstruir isso. Parar de pensar que a pessoa transgênera, né, é um circo que você, sabe, pode agir dessa forma, pode perguntar qualquer coisa, porque não é bem assim. Segunda regra, nossas genitálias não são da sua conta, a menos que estejamos discutindo a possibilidade de um sexo. O que realmente faz todo sentido, né, gente? De novo, a mesma justificativa do nome. As pessoas tendem a achar que é senso comum e o corpo da pessoa trans é uma coisa que pode ser discutida de maneira banal com qualquer desconhecido. E não, na verdade não. Você não vai perguntar sobre o genital de uma pessoa que você conhece na balada, na escola, na faculdade, que for. Por que o fato daquela pessoa ser trans, automaticamente você pensa que você tem o direito de falar sobre isso? É uma coisa muito íntima, muito pessoal. Não, nada nesse mundo vai te dar direito de perguntar sobre isso, a não ser que você tenha intimidade suficiente aí pra discutir esse tipo de coisa, geralmente, né, nesse âmbito sexual. Porque mesmo que você se considere uma pessoa, um amigo íntimo e tal, não sei o que, eu ainda acho indelicado quando as pessoas vêm perguntar esse tipo de coisa. Quando parte da pessoa trans, a pessoa trans começa a se abrir e falar de alguma insegurança que ela tem com o genital e tal, tudo bem, porque foi a própria pessoa que deu a abertura. Mas se não houver aquele nível de intimidade, assim, não aconselho, gente. Terceira regra, não temos pronomes preferidos, temos pronomes que devem ser utilizados com a gente e não utilizá-los repetidamente sem se esforçar para acertar é extremamente nocivo. Então não é que a gente prefere ser chamada no feminino quando a gente é mulher trans, ou o cara trans prefere ser chamado masculino. Não, ele deve ser chamado no masculino e a mulher trans deve ser chamada no feminino. E a pessoa tem que praticar, principalmente as pessoas que conheceram essas pessoas trans antes da transição e estão acostumadas a utilizar o pronome errado, tem que continuar, persistir até conseguir sair como algo natural. Porque para pessoas que já me conheceram como Priscila é muito simples, elas, geralmente as pessoas não têm nenhum problema com isso. Agora as pessoas que me conhecem da época da escola, pessoal da família e tal, já levou um tempo para se adaptar, mas quando a pessoa vai praticando com mais frequência, isso vai ficando mais normal. E é basicamente isso aí, gente. Tem que prestar atenção porque é uma coisa que quando você erra, pra você pode parecer uma coisa pequena, mas pra pessoa trans machuca, tem todo um significado, tem todo um peso quando ela ouve o pronome errado, tem toda uma conjuntura da sociedade
ditando pra ela que não importa o quanto ela tente, ela não vai se adequar ao gênero que ela se identifica. Então, prestar atenção nisso é uma prova de tato, de carinho mesmo com as pessoas trans. Próximo item, nós não parecemos homens, mulheres de verdade. Nós somos homens e mulheres de verdade. Muitas pessoas cisgêneras acham que é elogioso falar para uma pessoa trans: ah, mas você nem parece trans. Ah, você parece mulher de verdade, você parece homem de verdade. É terrível usar esse termo mulher de verdade, homem de verdade, porque automaticamente você está passando para essa pessoa que você considera uma identidade trans, uma identidade de mentira. Então você está se entregando como uma pessoa transfóbica, geralmente sem saber, né? E geralmente quando a gente fala isso para as pessoas ficam na defensiva, o que é mais chato ainda. Mas para pensar um pouco antes de verbalizar. Se você está falando, ah, você parece uma mulher de verdade, automaticamente você está dizendo que aquela pessoa, para você, é uma mulher de mentira. Então não quer dizer que uma mulher trans é uma mulher de mentira, não. A diferenciação deve ser feita da seguinte forma: mulher trans, mulher cis, homem trans, homem cis. Acabou. Quinta regrinha do nosso manual: existem gêneros além do binário e você chamar eles de gênero de Tumblr não vai fazer com que eles deixem de existir. Esse item é muito importante porque, inclusive, dentro da própria comunidade LGBTQ, a gente vê muito desrespeito com os gêneros não binários. Para quem não está familiarizado com esse termo, o binarismo remete, né, a homem e mulher, feminino e masculino, e entende-se que você só pode se encaixar nesses dois gêneros. Só que o não binarismo, ele é ali onde se adequam as identidades que não têm essa necessidade de se prender a uma identidade completamente binária, a uma persona totalmente masculina ou totalmente feminina. É um assunto mais complexo que exige um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento, por isso que eu não adentro muito ele aqui no canal, mas isso não quer dizer que seja um gênero que não é válido, que seja um gênero que não existe, e muita gente gosta de usar de humor, de ficar zoando, falando que é uma coisa pós-moderna, Tumblr, etc., o que é totalmente desrespeitoso. E é exatamente o que está dizendo aqui, não adianta você falar isso que o pessoal não binário, a população não binária não vai deixar de existir, não vai deixar de ser uma coisa que existe em volta da gente. A gente tem que ter consciência disso o quanto antes para poder respeitar e para poder conviver da melhor maneira. Sexto item: nós não somos o ou a trans. Trans é um adjetivo, não um nome, somos pessoas trans. Porque muita gente, né, tem mania de ficar, tipo, ter uma rodinha de amigos, tal, não sei o que, e vai identificar você e falar, ah, o trans ali, a trans ali, tipo, calma, eu tenho a minha identidade para além da minha condição como pessoa trans, então, assim, é de muito mau gosto, é uma coisa muito grosseira você identificar uma pessoa simplesmente, assim, ah, é trans. A pessoa está limitando você a sua identidade de gênero e mistificando um pouco ao mesmo tempo e... basicamente não faça isso. Sétimo item: não nos tire do armário à força para ninguém, como não faria com qualquer outro LGBTQ. No sentido de que, assim, não adianta a gente forçar uma pessoa que a gente tem aquela dedução de que é trans, que é gay e tal, não sei o que, a sair do armário, porque a gente não sabe em qual realidade aquela pessoa está vivendo, quais seriam as consequências dela se expor, se aquilo seria até mesmo seguro para a integridade física e emocional daquela pessoa. A gente não pode pensar que, porque a gente tem a nossa liberdade, a gente tem o nosso comodismo de conseguir expressar a nossa identidade de gênero, nossa sexualidade, não quer dizer que isso é reflexo da realidade de todas as pessoas à nossa volta. É muito importante a gente ter essa consciência, porque assim a gente consegue trabalhar a empatia e, assim, por mais que aquela pessoa não venha, né, a sair do armário, a se assumir e tal, você não vai deixar de considerar aquela pessoa uma pessoa legal, você não vai deixar de ser um ombro amigo quando aquela pessoa precisar, porque com certeza ela vai precisar. E é basicamente isso, a gente não pode interferir na liberdade das pessoas, por mais que a gente acredite que a gente sabe o que é melhor para aquela pessoa, porque no fim do dia quem vai conviver com as escolhas dela é ela mesma, não é a gente. Então é assim que a gente trabalha um pouco a empatia. Oitava regrinha: há corpos que você nem imagina. Mulheres com pau, homens com vagina, gente de todo tipo de gênero, com todo tipo de genital. Então, não adianta ficar nessas piadinhas grotescas de homem hétero, cisgênero, de, sabe, ficar diminuindo uma menina a uma vagina, ficar... É uma coisa assim, o binarismo, o cisgênero, ele tá muito entranhado na nossa sociedade, porque assim... coisas do dia a dia que você fala com uma pessoa, você às vezes não entende que aquilo é muito transfóbico, justamente por conter essa noção de que o homem só se tiver pau e a mulher só se tiver vagina. E a pessoa continua reproduzindo isso aí sem saber a quem ela está atingindo, a quem ela está
ofendendo. Então é sempre bom a gente se policiar com relação a isso, da mesma forma que eu, como mulher trans, peço para que a sociedade como um todo se policie nessa questão para a gente poder desconstruir essas coisas. Eu mesma também desconstruo muita coisa em mim mesma, eu me monitoro durante todo o dia, durante o tempo todo nas minhas interações sociais, para parar de manter, né, piadinhas, trocadilhos ou até comentários que são lidos como racistas, que são lidos como intolerantes para qualquer tipo de grupo social. E isso é um exercício que não só a pessoa cis deve fazer para com a comunidade trans, mas também todo mundo deve fazer com todo mundo. Então não é como se eu estivesse aqui passando uma lista de coisas para vocês fazerem e foda-se, é isso aí, tô mandando. Não, eu tenho que ter a minha consciência também. Então se eu tô aqui me colocando nessa posição de exigir isso de vocês, saibam que eu exijo a mesma coisa, a mesma postura de mim. Nono item muito importante: existe privilégio cis, a começar pelo fato de que a expectativa de vida da população trans é cerca de metade da expectativa de vida da população cis. Pois bem, a gente sabe que a expectativa de vida em média do cidadão comum é de 75 anos, a expectativa de média de vida da população trans é de 35 anos. Então, assim, a gente vê que tá muito correto esse argumento. Então, assim, já é um privilégio cis você saber que você tem direito ao dobro de uma vida que uma pessoa trans tem. As pessoas têm muita aversão hoje em dia a considerar, a reconhecer os seus próprios privilégios. Elas se sentem atacadas e isso é uma coisa muito feia, é uma coisa muito chata, cansativa, assim... e quando você para pra pensar, quando você toma consciência dos seus próprios privilégios, você não está se tornando uma pessoa pior, você não está se tornando uma pessoa mesquinha, mimada. Eu acho que as pessoas assimilam muito isso. Ah, eu sou privilegiada, ah, então quer dizer que eu sou mimada, que tudo cai do céu pra mim. Não, não é isso. Não é isso que a pessoa privilegiada ela tem que colocar na cabeça. Ela tem que colocar na cabeça que a realidade de vida dela, comparada com a de um outro grupo social vulnerável, é privilegiada sim. Então o fato de uma pessoa conseguir ir até a padaria, conseguir, sabe, exercer funções na rotina social sem estar arriscando a própria vida dela pela condição que ela tem, é um privilégio sim, porque muita gente vai usar o argumento: ah, mas o país é muito violento, eu posso sair hoje para comprar um pão e morrer por causa de uma bala perdida. Beleza, pode, mas não vai ser porque você é cisgênero, não vai ser porque você é hétero. Agora, uma pessoa trans, além de ela estar sujeita também à bala perdida, ela também está sujeita a ser morta justamente pelo fato dela ser trans. Então é aí que você tem que entender a questão dos privilégios, se desprender desse ego e tirar da sua cabeça que isso quer dizer que a gente acha que você é uma pessoa mimada, e entender que tá tudo bem você admitir os seus privilégios. Eu mesma, como mulher trans, eu tenho privilégios comparada com meninas trans que estão em situações menos favorecidas do que a minha. E eu não me sinto mal em admitir eles, pelo contrário, eu me sinto uma pessoa consciente e, consequentemente, mais apta a tentar militar, tentar fazer alguma coisa dentro do movimento para poder mudar essa realidade. 10º item da lista: não tente ditar o que foi ou não foi transfobia, desde que nós trans sabemos muito bem falar por nós mesmos. Isso é muito importante ressaltar, porque é muito cansativo quando você entra numa conversa com uma pessoa que naturalmente ela começa, né, a ter aqueles discursos, aquelas falas que são transfóbicas, que às vezes ela nem sabe, tal, não sei o quê. Mas quando a gente começa a tentar ser didático, a gente começa a tentar explicar, a pessoa fica na defensiva. E quando a gente fala alguma coisa, ah, essa fala que você teve é transfóbica, a pessoa não entende o que a gente está falando isso de uma maneira didática. Ela entende que a gente está apontando o dedo na cara dela e falando: seu transfóbico nojento de merda. E tipo, isso tem muito a ver com o que eu falei no tópico anterior, essa questão de ego, de não saber interpretar direito. A gente tem que ter humildade, gente. Quando a gente lida com pessoas diferentes, com realidades diferentes, a gente tem que ser humilde. Eu acho que a chave principal para quem busca realmente conhecimento é o saber ouvir. E essas pessoas, geralmente, que se ofendem, elas sempre gostam de falar: ai, mas é conversando, é dialogando que a gente aprende, tal, não sei o quê. Então você tem que saber que parte do diálogo é você saber ouvir. Se você não sabe ouvir uma coisa, se você não sabe ouvir que você está errado, sem levar pro pessoal, sem levar pro seu ego, sem culpabilizar outra pessoa, então você não está interessado em aprender. 11º item da lista: usem linguagem neutra de gênero sempre que possível. 99% das vezes. Evitando o X, porque atrapalha o leitor de tela e as pessoas disléxicas.
Busque palavras neutras em gênero e as utilize para construir frase. Pessoa, galera, pessoal, gente, etc. Esse é um tópico que eu concordo que ele pode ser um pouquinho difícil de utilizar, principalmente no Brasil, por conta de como a nossa linguagem foi estruturada. A gente tem gêneros binários nos verbos, em tudo. Então fica muito difícil a gente usar um verbo que vai agregar todos os gêneros sem ser transfóbico, sem ser, tipo, N coisas. No inglês é muito mais fácil fazer isso, porque geralmente não tem gênero nesse tipo de coisa, tirando he, she, tipo assim, o resto, tipo assim, é meio que fica, numa tradução livre, fica uma coisa sem gênero. Na nossa linguagem é mais difícil. Pessoas que na linguagem portuguesa preferem substituir o O como terminação masculina e o A como terminação feminina pelo X, para ficar uma coisa meio neutra. Só que isso é um pouco problemático porque pode dificultar a leitura de pessoas autistas, de pessoas deficientes visuais, auditivos. Então a gente tem que pensar nesse sentido também. Então uma saída, né, seria tentar procurar os pronomes coletivos, né, para agregar de uma maneira mais saudável, mais totalitária. Mas eu concordo que esse termo, eu não sei se esse artigo ele foi traduzido de algum artigo original americano ou de outro país, mas eu concordo que é um pouco mais difícil na nossa língua portuguesa. Mas a gente só ter consciência disso já é meio caminho andado. E o último item da lista, façam recortes ao fazerem análises críticas. Você está falando de todos os homens ou só os homens cis? Quer falar sobre menstruação, mas lembrou que não é só mulher que menstrua e que nem toda mulher menstrua. Então é basicamente a gente sempre lembrar de usar tanto o termo trans, que as pessoas adoram usar para segregar a gente, então usa o termo cis também, porque a gente tem que entender a realidade, né? Que existem mulheres de pênis, existem homens de vagina, então consequentemente vai ter o homem que passa por uma TPM, vai ter o homem que ele pode passar por uma gestação, que ele pode menstruar, etc. Assim, no mesmo caso com as meninas trans. Então é sempre bom fazer isso, e isso que a gente chama de recorte, né? A gente dá a especificação, porque quanto mais a gente usa esses termos no dia a dia, mais eles vão sendo incorporados pelo senso comum e menos a comunidade trans se sente segregada, né? Tipo assim, toda mulher menstrua, toda mulher, tipo, entendeu? É quebrar esses paradigmas, essas suposições que são embasadas no binarismo cisgênero. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e tenham entendido que é uma narrativa totalmente didática, não é uma narrativa agressiva, não é uma narrativa de imposição, da mesma maneira que eu imponho isso com propriedade para que as pessoas cisgêneras tenham essa consciência com a população trans, eu estou aberta para que qualquer grupo social tenha a mesma imposição comigo, para que eu tenha cada vez mais respeito, mais entendimento pela diversidade social. Então é isso, a gente tem que aprender com todo mundo, sempre saber a hora de ouvir, a hora de falar, para a gente conseguir, né, crescer em sociedade, sermos amiguinhos, sermos irmãozinhos, sermos todo mundo muito bonitinho, muito junto aí nessa mistura maravilhosa. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei, deixe aqui nos comentários suas sugestões para os próximos vídeos. E se você é novo ou nova no canal, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve, que a gente tem conteúdo novo toda semana. Agora foi do Nesta, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!